vai ser um presente para a gente poder ouvir o Nilo, né? Nilo, pode te apresentar rapidamente o que tu faz, qual igreja participa, né? Com quem é casado? Então... Obrigado, Arthur. Cara, um prazer estar participando com vocês aqui. Se a gente pode falar de coisas boas que a pandemia nos trouxe, essa aproximação é uma delas, né? Entre amigos de Labri Brasília, amigos de Labri Sul e outros cantos também, né? Nós podemos conhecer mais os grupos e estarmos juntos. Então, meu nome é Nilo, eu sou de Brasília, tenho 27 anos, quase completando 28. Segunda-feira é meu aniversário, então esse mês começou bem animado. E logo na outra segunda-feira, dia 10, eu completo 3 anos de casado com minha esposa, a Erin. Ela está por aí na live também. E tem sido uma experiência muito boa. Nós frequentamos, somos membros da Igreja Presbiteriana Redenção, do reverendo Mateus Inácio. E por uma fortuita coincidência, todos os membros do Amigos de Labri Brasília são da Redenção. Então a gente acaba tendo essa coincidência. Nós estamos todos lá congregando. E esse ano de 2021 está sendo um pouco mais desafiador para a gente. O agravamento da pandemia aqui em Brasília ainda não nos deixou retornar com os eventos presenciais. Então, por enquanto, a gente está com a nossa agenda vazia, mas a gente espera que nesse finalzinho do primeiro semestre a gente retome as nossas atividades e continue. Então, se vocês quiserem participar, muitos de vocês já participaram dos nossos eventos, @Amigos de Labri Brasília, BSB, aliás, @Amigos de Labri BSB, onde nós fazemos a nossa comunicação, e lá você encontra todo mundo. E, mais uma vez, muito obrigado pela confiança de estar me deixando dar essa palestra aqui. Imagino que vocês tenham ficado um pouco surpresos, né, com o título inusitado, né, um diálogo entre Agostinho e Hollywood, mas isso é fruto de uma reflexão que eu fiz no mês de fevereiro, junto com o Invisible College. Não sei quantos conhecem que essa iniciativa, ela é capitaneada pelo pastor Pedro Dulce, lá de Goiânia, que também é muito próximo ao Labri. Então ele fundou essa escola que é invisível, né? E que tem dado cursos extremamente valiosos, assim, de conteúdos muito pertinentes, reformacionais, é uma linha bem doiverdiana. E esse ano eu resolvi me juntar à tutoria de filosofia. Então nós temos um exercício por mês que é escrever um ensaio filosófico por mês. E em fevereiro o tema era Agostinho, né, toda essa filosofia, e nós entramos nesse tema e essa é a resenha, né? Esse ensaio que eu fiz vai ser o tema dessa apresentação. E a gente ora, né, antes de começar. Legal, Nilo, muito bem-vindo, obrigado aí por ter aceitado o convite também, e que essa parceria aí entre Brasília e Rio Grande do Sul aconteça aí por muito tempo e com muitas outras pessoas também, né? Vamos começar com uma oração, então. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse dia, te agradecemos, Senhor, porque a gente tem a possibilidade de se encontrar, mesmo distantes, Pai, mesmo num tempo de pandemia, num tempo de grande tristeza, Senhor, para o mundo inteiro. O Senhor também nos dá tecnologia para que a gente se encontre, a possibilidade de poder fazer esse encontro virtual, Pai. Te agradeço pela vida do Nilo, te agradeço pelos amigos de Labri Brasília, Senhor, esse grupo que tem caminhado conosco aqui do Sul, e te pedimos, Senhor, que a tua vontade seja feita nesse encontro, Pai. Que as pessoas da tua vontade estejam presentes nesse encontro, Senhor, que o Senhor esteja aí com o Nilo nesse momento da palestra, dando as palavras para ele, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nilo, fique à vontade aí, é com você. Vamos lá.
Então, pessoal, antes da gente entrar na palestra em si, eu queria fazer um merchandising. Se você não conhece o Invisible College, procura lá no Instagram, @InvisibleCollege, porque o trabalho que eles têm feito é exemplar para uma comunidade cristã. Os cursos são excelentes, né? Tem as tutorias que duram todo o ano e alguns cursos que são pontuais. Esse ano tem um foco em criação de filhos, inclusive. Tá acontecendo um curso nesse momento. O conteúdo é muito bom, o Pedro é um cara excelente, o Kaique, que é responsável pelo marketing, é outro cara que vale a pena conhecer também. E fica aqui a minha recomendação, um aluno muito satisfeito do pessoal lá, e também pessoas que estão muito próximos de nós, no sentido da proximidade com o Labri. Então, o título da palestra que será dada hoje vai ser A Doutrina da Iluminação de Agostinho em Diálogo com os Filmes de Hollywood. Então, esse ano, né, por ocasião do Invisible, estou escrevendo um ensaio por mês, e por conta de um livro que eu li nas férias, um livro do Mike Gosper, ele fala sobre a relação, ele vai relacionar vários filmes a várias doutrinas cristãs, e eu que gosto muito de filmes, eu resolvi fazer os meus textos nessa linha. Então, em janeiro, eu escrevi sobre Matrix e Platão, e eu descobri que tem muita coisa escrita sobre isso, muita coisa mesmo, livros e livros. O meu foi um pequeno ensaio, mas foi muito bacana. Em fevereiro, eu escrevi o texto de Agostinho. Em março, eu pulei, eu não escrevi nada em março, mas agora em abril, a minha proposta vai ser escrever sobre a Árvore da Vida, que nós estamos entrando no mês da escolástica. E para quem é labriano, conhece o Malik e já deve ter assistido a Árvore da Vida. É um filme belíssimo, incrível, mas é um filme que precisa de uma breve introdução. E eu recomendo o texto do Guilherme de Carvalho para você entender o que está acontecendo no filme, porque a primeira vez que eu assisti, eu fiquei, gente, o que eu estou assistindo? Eu não estou entendendo nada. No meio do filme você vê dinossauro e umas coisas loucas, mas tudo faz muito sentido e o filme é belíssimo, o Malik vale muito a pena. Enfim, essa breve digressão, mas vamos lá. A doutrina de iluminação em Agostinho, a sua relação com os filmes, eu preciso voltar um pouco para falar sobre uma questão que Aristóteles identifica. Então, Aristóteles ele é um dos primeiros a escrever, a sistematizar, ou algo parecido, as artes dramáticas. Então, Aristóteles ele tem tratado sobre comédia, sobre os dramas, né, sobre toda aquela cena dramática que acontecia na Grécia. Ele escreve sobre Édipo Rei, escreve vários tratados, né, sobre tanto a retórica quanto essa parte mais lúdica. E uma das terminologias que ele cunha a respeito daquelas obras daquela época chama anagnórisis. Esse é um termo grego que ele é traduzido como um reconhecimento e uma revelação. E ele exemplifica essa terminologia no Édipo Rei. Então, quem lembra um pouco desse conto, onde Édipo ele acaba matando o próprio pai e casando-se com a própria mãe. E quando ele percebe isso, essa loucura que ele faz, ele fura os olhos, né, e vai ser um andarilho errante aí pela cidade. Mas é uma história terrível, mas que ela revela, tem muitos pontos, mas o ponto principal que Aristóteles quis enfatizar nesse ponto é esse momento em que o reconhecimento da personagem, ele traz e ele recoloca, ele traz uma nova perspectiva sobre todos os atos que aconteceram. E aí eu gostaria de trazer alguns filmes para que a gente pudesse conversar sobre. E aí, se vocês quiserem falar sobre, comentar sobre, eu vi que tem um recurso aqui de levantar a mão, a gente pode ir conversando ao longo da palestra, vai ser bacana assim, e ao invés de deixar tudo para o final. Eu escolhi, a princípio, 3 filmes para a gente falar sobre. Eu acredito que todos os 3 filmes já passaram na regra dos 10 anos, então os spoilers não são mais spoilers. Mas se você não assistiu, não fique chateado.
Eu garanto que todos os três valem a pena mesmo, a despeito do que a gente vai conversar hoje aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da iluminação antes da gente entrar propriamente nos filmes. E eu quero, e nada mais justo do que ler Agostinho na íntegra. Então, uma recomendação, se você não leu Agostinho ainda, leia Confissões. É um tratado incrível. Não é uma leitura, às vezes, tão fluida. É uma obra muito antiga, mas vale muito a pena porque diz muito sobre a nossa vida cristã. Então, lá no livro 7, Agostinho fala o seguinte: mas, incitado por aqueles livros a voltar para mim mesmo, penetrei no meu íntimo, conduzido por ti. E consegui, porque tu te tornaste meu auxílio. Penetrei e vi, pelo olhar de minha alma, pelo que vale, acima do próprio olhar de minha alma, acima de minha mente, uma luz imutável. Não esta luz ordinária e visível, mas uma que brilhasse com muito mais claridade e ocupasse todo o espaço. Não era assim, mas diferente, bem diferente de tudo isso. E não estava acima de minha mente como o óleo está sobre a água, ou o céu está sobre a terra, mas era superior, porque me fez, e eu inferior, porque fui feito por ela. Quem conhece a verdade a conhece, e quem a conhece, conhece a eternidade. A caridade a conhece. Ó eterna verdade, verdadeira caridade e cara eternidade. Tu és meu Deus, para ti suspiro dia e noite. E quando te conheci pela primeira vez, tu me levantaste para que visse que o que via era, e que eu, o vidente, ainda não era. E golpeaste com força, irradiando em mim, a debilidade do meu olhar. E eu estremeci de amor e de horror, e descobri que estava longe de ti, no reino da dessemelhança, como se ouvisse tua voz dizer do alto: eu sou o alimento dos grandes. Cresce e me mastigarás, e não me mudarás em ti como o alimento de tua carne, mas tu mudarás em mim. E reconheci que educaste o homem pela sua iniquidade, e fizeste minha alma se desfazer como uma teia de aranha, e disse: por acaso é nada a verdade, se não se expande por espaços finitos ou infinitos? E tu clamaste de longe: sim, certamente eu sou aquele que é. E eu ouvi como se ouve no coração, e absolutamente não havia como duvidar. Teria sido mais fácil duvidar de minha vida do que da existência da verdade que se mostra aos intelectos através das criaturas. Então, esse pequeno trecho aqui de Agostinho, ele é captado por essa obra, por essa famosa obra que fala da iluminação de Agostinho. Eu vou projetar aqui para vocês. Então, nessa obra, nós temos a luz da verdade se elevando acima do próprio livro, né, da própria revelação, e ela atinge diretamente não só o intelecto de Agostinho, né, nós podemos ver essa aura em volta da sua cabeça, mas ela queima o coração de Agostinho. Então, é a verdade que ilumina os olhos e queima o coração. E tem um detalhe muito interessante que lá, se você olhar lá nos pés de Agostinho, você vê alguns tratados, né? A gente pode identificar Pelágio, alguns outros autores, em que eles, né, foram... Pelágio, por exemplo, foi um herege, né, na história da igreja, mas que eles são deixados de lado porque a luz da verdade, ela é superior e ela queima. Ela ilumina o intelecto e ela queima o coração. Então essa obra é belíssima, eu gosto muito dessa obra porque ela mostra exatamente, ela sintetiza toda a epistemologia, antropologia. Qual é a epistemologia de Agostinho? É justamente a doutrina da iluminação. Nós só podemos conhecer o que conhecemos a partir da revelação e a partir de Deus. Então, quanto mais a gente quer se conhecer, nós conhecemos a Deus, e Deus nos revela quem nós somos. Então, esse caminho é interessante. E esse aqui é o link, que é o meu palpite, né? É a minha perspectiva sobre isso, que é a seguinte: talvez exista uma ponte, dá para a gente fazer uma ponte entre essa doutrina da iluminação e esse fenômeno, a anagnorisis, que Aristóteles identifica nas obras dramáticas daquela época, né, no teatro grego,
e que a gente pode fazer essa correlação entre algumas obras. Então a gente pode começar com, deixa eu ver aqui na minha lista, Clube da Luta. David Fincher, né? David Fincher, Brad Pitt e Edward Norton. Vou explicar um pouco da trama aqui para quem não conheceu, para vocês possam se lembrar. Nós temos um personagem que é o Edward Norton, ele tem uma vida muito pacata e comum. E aí ele finalmente, assim, você vê que ele está crescendo em ira, em raiva, mas ele não consegue de nenhuma maneira tirar isso dele. Existe uma crescente decepção e uma crescente decepção sobre a sua vida. Então um dia ele conhece um cara num bar, o Brad Pitt, e eles começam a sair na porrada. E aí aquilo, de alguma forma, alivia ele, né? Traz um alívio, traz quase como se fosse uma transformação, assim, uma catarse imediata para ele. E aí ele começa esse movimento maluco, que você não fala sobre o Clube da Luta, ele simplesmente existe, e cada vez mais homens começam a entrar naquilo, e vira uma loucura, e esse cara com quem ele fala, o Tyler Durden, impulsiona ele para cada vez uma coisa muito mais louca e mais maluca. Fato é que quando você começa a acontecer coisas muito loucas, assim, que você não entende exatamente o que está acontecendo, situações que são tanto quanto estranhas, né, em relação ao próprio protagonista. E aí, quando você está chegando do meio para o fim do filme, você descobre, na verdade, no final do filme, você tem a visão, e aí os mais perspicazes já sacaram isso antes, mas ele revela que Tyler Durden e o personagem do Edward Norton, que me fugiu o nome, são a mesma pessoa. O Tyler Durden seria o alter ego do Edward Norton. E, na verdade, tudo que ele estava fazendo sozinho. Ele não estava com outra pessoa, era sempre ele mesmo fazendo as coisas. Só que quando você toma conta disso, né, nós espectadores que estamos vendo o filme, tudo aquilo que passou, tudo aquilo que aconteceu no filme, ele é ressignificado. Porque a cena inicial de quando ele começa a lutar contra o personagem do Brad Pitt, na verdade ele está se dando socos, uma coisa ridícula, assim, fora do mar. E aí todo o outro filme ganha novas cores, né? Uma nova perspectiva, porque tudo foi transformado a partir do reconhecimento dele que, nossa, não era outra pessoa. Sempre, a todo momento fui eu que ensejei, eu que coloquei eu que dinamizei todas as situações, eu que fiz todas as coisas. No final eles têm um plano maluco, anárquico, né, para destruir o Estado. Assim, é uma coisa bem louca, mas é um filme muito, muito interessante para que a gente possa refletir sobre esse fenômeno. Em algum momento houve algo que fez o protagonista se deparar com a própria realidade com a qual ele não estava enxergando. Mesmo que nós acompanhemos o filme e prestemos atenção em alguns detalhes que estão ali colocados, que são um pouco fora do lugar, são um pouco estranhos, só no final que a gente realmente não consegue se perceber o que estava acontecendo em todo momento. O segundo filme que eu escolhi, e esse eu vou projetar aqui, que talvez ele não seja tão conhecido como o Clube da Luta, se chama A Ilha do Medo. Ele é um filme de 2009, do Martin Scorsese. E aí fica a dica, a filmografia do Martin Scorsese é muito boa. E nesse filme ele junta o Leonardo DiCaprio e o Mark Ruffalo num filme muito interessante. Então, um pouquinho do plot desse filme. Existe essa ilha, a Shutter Island, e ela abriga um hospital psiquiátrico que é também uma instituição correcional americana, né? Não, mas para pessoas que são mentalmente doentes. E uma investigação que o FBI está fazendo leva 2 detetives para essa ilha para poder investigar um desaparecimento que aconteceu lá dentro. E os 2 detetives são Leonardo DiCaprio e o Mark Ruffalo. Então, eles começam lá e, assim, todo aquele clima de terror, né? Gente, uma ilha no meio do nada, bem isolada, um hospital psiquiátrico, uma tempestade caindo. Os diretores, os médicos daquela ilha, com toda aquela aparência muito fria e
muito escabrosa, assim. Então eles começam a investigação e coisas muito estranhas começam a acontecer. A tempestade derruba o sinal de comunicação, né? Eles já não têm tanta comunicação assim. O filme se passa também numa época onde não havia telefones assim, de fácil acesso, nem celulares. Então começa a acontecer essas coisas, né? Eles começam a ter visões, começam a ter, né, algumas epifanias, eles não sabem exatamente o que é real e o que não é. Mas a investigação começa a apontar de que existe a pessoa que sumiu, na verdade ela não foi assassinada, ela ainda está ali, mas ela pode ser testemunha-chave para desvendar o que está acontecendo naquele hospital. Que parece que as coisas não estão indo muito bem, e naquele hospital, na verdade, ele é um centro de experimentação da mente, que eles estão fazendo alguns experimentos psicológicos e psiquiátricos naqueles pacientes. Né? Então eles começam a ficar desconfiados a respeito disso. Então Leonardo DiCaprio é um cara que meio conspiratório, que tá vendo essas coisas. O Mark Ruffalo já é um cara um pouco mais conservador, falou assim, não, talvez haja uma explicação para tudo isso. E a trama vai se desenvolvendo, a investigação vai acontecendo, e no final eles encontram uma caverna na ilha e tal, enfim. Mas no final, o que acontece é o seguinte, e esse é um spoiler muito pesado, assim, então se você não viu esse filme, desculpa, depois eu assisti, porque ele vale muito a pena. Mas no final das contas, o Leonardo DiCaprio, ele não é um detetive, ele não é sequer da FBI. Ele tem um trauma muito profundo, ele é um paciente daquele hospital, e esse role-playing game que ele está participando, esse RPG, essa coisa de que ele é um detetive, é na verdade uma tentativa dos médicos de recuperarem a sua sanidade. Porque ele estava tão horrorizado com o que ele tinha feito, ele mata toda a família dele, ele mata a esposa e as 2 filhas dele no filme. Isso é uma coisa bem horrível. E nesse momento ele se desconecta da realidade, ele não consegue mais viver naquela realidade. Então eles fazem essa investigação para que, na verdade, né, eles fazem todo um papel, né, como se fosse um grande teatro, para que o personagem do Leonardo DiCaprio, através da sua investigação, ele descobrisse tudo isso a respeito dele. E que ele pudesse aceitar que essa era a realidade dele. Então, no final, você descobre que essa não é a primeira tentativa que eles estão fazendo com isso. Já deve ser a terceira. E a alternativa a ele aceitar a realidade seria um tratamento, então, de eletrochoque. E esse eletrochoque seria quase que uma lobotomia, né? Ele perderia totalmente a consciência. E aí, no final do filme, você fica se perguntando, será que ele conscientemente escolhe o eletrochoque por não conseguir conviver de jeito nenhum com aquilo, ou ele permanece nessa fantasia? Mas até que quando existe a revelação do que está acontecendo com ele, né, mais uma vez uma nova perspectiva invade a nossa percepção sobre os personagens, sobre o filme, sobre tudo que está acontecendo. E aí todas as coisas ganham contornos, nesse caso específico, né, desse filme, muito sombrios, né, e nefastos sobre a capacidade da alma humana de ser uma coisa assim, com a capacidade terrível. Né? E aí, no final das contas, ele é levado à lobotomia, mas você tem essa dúvida, assim, será que ele realmente percebeu que era isso que ele queria mesmo, porque ele viu que não tinha mais solução para ele? E tal. É um belíssimo filme, A Ilha do Medo, se você não assistiu, vale a pena. E por último, existem muitos outros, né? Eu selecionei esses por uma questão de gosto pessoal, mas fica aí um exercício para vocês, quando vocês estiverem assistindo os filmes aí, vocês podem identificar esse fenômeno, a anagnoresis acontecendo. O Grande Truque, The Prestige, que é um filme de um diretor que eu gosto bastante, do Christopher Nolan. Esse aqui é o pôster dele. Grande elenco. Hugh Jackman, Christian Bale, a Scarlett Johansson e o Michael Caine. Esse filme, e aí eu espero que vocês também tenham assistido, porque o spoiler dele vai ser bem pesado. Mas acontece que esse filme se passa numa época onde os grandes mágicos eram a grande fonte de entretenimento. Né? Então a gente está falando do início do século XIX, no início do século XX, né? Bem no início.
E aí são mágicos itinerantes, né, que levam seus grandes shows. E a grande jogada do entretenimento é fazer o próximo grande truque. É saber, é desenvolver. Então, todos os mágicos ali tinham seus engenheiros e eles estavam ali procurando, né, cada vez mais aprimorar as suas técnicas para poder continuar deixando suas audiências, né, empolgadas e retornar, esgotar as suas sessões, enfim, fazer todo aquele ciclo do entretenimento girar. Então nós temos Hugh Jackman de um lado, o Christian Bale do outro. E eles são rivais, né? A certa feita são rivais, a certa feita são amigos, mas a história gira em torno desses dois personagens. E é muito interessante que o Nolan coloca uma espécie de misturada, assim. Então ele coloca o Nikola Tesla no filme. É um momento onde a eletricidade está sendo inventada, tem muito... O conhecimento sobre a eletricidade é muito parco ainda, mas tá lá um personagem que é real, o Nikola Tesla foi real, né, um personagem histórico, e ele é inserido na história, né, como uma ponte, assim, uma ligaçãozinha entre o que é real e o que não é real, né, no roteiro do filme. Então, qual que é o lance? O lance é sobre um truque. O truque do teletransporte. E aí, o personagem do Christian Bale faz esse truque. E é incrível. Isso estoura a cabeça das pessoas, assim, de uma maneira... É um truque totalmente incrível, porque as pessoas, pela sua simplicidade, e essa é a grande questão, né? Ele não tinha grandes efeitos pirotécnicos ou assistentes belíssimas de palco, nada disso. É um truque super simples, aonde ele tem uma bola e tem duas portas no palco. Ele, na frente de uma porta, lança a bolinha quicando e ele entra por uma porta e sai pela outra porta e pega a bolinha. Então, como que ele poderia ter feito isso, sendo que o espaço era grande? Ele não daria tempo de correr por debaixo do palco. Então, as pessoas, né, ficavam inebriadas por esse maravilhoso truque. E aí o Hugh Jackman faz todo um trabalho, ou segue, contrata detetives, mas não consegue descobrir como que o personagem do Christian Bale faz esse ato. Então o Hugh Jackman, que já tinha ficado muito rico por muitas temporadas bem-sucedidas, mas agora estava numa parte ruim da sua carreira, ele recorre ao Tesla para poder fazer uma máquina de teletransporte. E é muito interessante, os diálogos que eles têm entre si são muito interessantes, né? O Tesla fala para ele: o que você está me pedindo vai custar a sua própria vida. E ele fala: não, mas eu preciso, porque ele estava totalmente envaidecido por ser inferior agora àquele que uma vez foi seu aprendiz. E ele faz essa máquina, até que ele faz essa máquina. E essa máquina, ela de fato fazia um teletransporte, criando um clone do Hugh Jackman. Então, e essa é a parte mais sombria e tenebrosa do filme, porque toda vez que isso acontecia, a máquina replicava, né, de uma maneira milagrosa, né, ou mágico, e ele tinha que matar esse clone, porque senão o truque seria desvendado. Então havia um tanque de água embaixo do palco, e toda vez que ele performava o truque, o clone caía e era morto afogado. Cara, e aí quando e tem uma tomada do filme em que ele mostra a quantidade de tanques de água com pessoas, né, com os clones dele afogados, assim, é uma cena muito pesada. Mas fato é que o grande truque, na verdade, é viver o truque. E eu do Christian Bale para poder performar esse truque é que ele tinha um irmão gêmeo. Só que eles nunca se mostravam. Eles viviam a mesma vida, ora um, ora o outro. Tanto é que a Scarlett Johansson, que faz o par romântico do Christian Bale, tem uma hora que ela se separa porque ela fala assim: eu não aguento as suas mudanças de humor, ora você é muito carinhoso, ora você não quer saber de mim, justamente porque eram duas pessoas vivendo a vida de uma só. E por serem gêmeos, eles poderiam fazer esse truque de uma maneira muito simples e muito óbvia, uma vez que você descobre. Mas então, uma vez que o truque é revelado, você contempla
a perversidade do Hugh Jackman, que persegue até o fim o personagem do Christian Bale, e por fim eles têm finais muito, muito desgraçados, assim, é uma coisa muito calamitosa que acontece. E o fato de que o tamanho do peso de viver o truque, essa é a grande questão. Quanto você está disposto a sacrificar pelo seu grande truque? Então, esse reconhecimento que os personagens recebem a partir de tudo aquilo que eles viveram transforma mais uma vez a perspectiva. E é justamente sobre essa questão, e aqui eu encerro meus exemplos de filme. Espero que vocês não tenham tido muitos spoilers. Mas, então, essa questão, e aí essa coisa que eu quero comparar com Agostinho e a doutrina da iluminação. Quando é que nós sabemos quem nós somos de fato? Qual é o momento em que nós nos apercebemos de que o Nilo é verdadeiramente o Nilo? E essa é uma questão muito existencialista, né? Quando as pessoas perguntam, poxa, mas quem é você? A gente tende a falar sobre as coisas que nós fazemos, né? Mas as coisas que nós fazemos não são quem nós somos de fato. Quem nós somos de fato é uma pergunta super difícil. E aí existe a teoria do terceiro homem. Na verdade, a única pessoa qualificada para falar sobre quem é você de fato seria uma terceira pessoa que te enxerga de fora, então pode falar quem você é. Mas essa pessoa que te enxerga de fora, ela não pode ter acesso aos seus pensamentos, né, às suas motivações e às suas questões. Então, acho que tem alguém apresentando por engano aí. Então a grande questão é a seguinte: como que você consegue se reconhecer? E aí Agostinho nos traz uma resposta a essa pergunta. Nós conseguimos nos reconhecer, nós sabemos quem nós somos, uma vez que nós entramos em contato com essa luz, que foi a citação que eu fiz. Então, sobre a doutrina da iluminação, mesmo que ele retoma aqui a história de Agostinho. Agostinho, ele nasce na região do Mediterrâneo, só que no continente africano, na cidade de Hipona. E a cidade de Hipona ficava próxima a Alexandria, então estamos falando da costa do Mediterrâneo, onde hoje é ali, talvez a Argélia. Fugiu aqui a geografia do lugar, mas enfim. Ele nasce ali, ele tem a mãe dele, Mônica, uma cristã fervorosa, e que o instrui a toda a sua vida sobre o cristianismo, mas que Agostinho rejeita isso, na sua juventude ele rejeita todo esse conhecimento e vai viver de maneira dissoluta. Ele vira um acadêmico intelectual, ele ensina retórica na universidade e ele goza dos prazeres da vida ali, sem ligar muito para a religião. Só muito depois, Agostinho era um estudioso. Para estudar retórica, uma das suas ferramentas era estudar a própria Bíblia. Ele não podia fugir disso. As suas fontes o levavam a isso inevitavelmente. Então, o estudo dele da Bíblia e o conhecimento prévio dos seus catecismos, eles ainda assim não tinham sido bastante para que Agostinho fosse finalmente convertido. Então, Agostinho vai para Milão, ele conhece Ambrósio e tem outros mestres, e quando ele está em contato ali com um cristianismo um pouco mais elaborado, algumas distinções, Agostinho começa a entrar de novo num pré-evangelismo, né? Agostinho ele começa a ter um contato mais forte com a Bíblia. Então nós temos aquele famoso trecho de Agostinho, né? Tarde, muito tarde foi que eu te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim ou lá fora procurar. Então, até ele escrever isso nas Confissões, ele passa e descreve grande parte da sua vida, ele relata, fala, e ele fala o seguinte: olha, apesar de eu ter o conhecimento, faltava-me ainda uma luz. É por isso que por isso que eu li o trecho introdutório, aonde a verdade, a luz da verdade, era necessária para iluminar o seu intelecto. Então, apesar do seu conhecimento sobre o cristianismo, né, sobre a Bíblia, ele não pôde por si mesmo saber valorar ou dar o sentido verdadeiro aquele acervo de informações que ele tinha sobre a Bíblia, sobre Deus e sobre a palavra. Ele precisou de uma intervenção
divina, uma luz divina para que ele pudesse fazer sentido de tudo aquilo. Foi necessário que Deus iluminasse seu coração, e isso configura a sua epistemologia. Então, para Agostinho, a sua doutrina de conhecimento através da iluminação divina é que eu posso conhecer. Através da revelação com que Deus nos deu é que nós podemos conhecer. Então, não se trata de uma busca racional por Deus, ou de uma busca platônica ou filosófica a respeito de Deus. E aqui, para fazer mais um paralelo com algumas obras da cultura pop, né? Agostinho aqui não faz uma incursão como Sherlock Holmes para desvendar um crime, né? Ou Hercule Poirot, para dar uma referência que a minha esposa adora, né? Ela adora os livros da Agatha Christie. Não é uma investigação racional onde você vai juntando as peças para chegar no resultado final. Aqui a gente está falando de um insight, algo que vem de fora. Né? É muito mais semelhante a um doutor Gregory House, que esgotado várias opções de diagnóstico, ele tem aquele momento de epifania, né? De insight. Mas a epifania e o insight do House é uma auto-investigação. E aqui nós estamos falando de uma luz que vem de fora. A doutrina da iluminação de Agostinho, ela está implicando uma luz transcendente, divina, que conhece, que formou, que nos criou. É dessa luz que ele está falando. Então, apesar de que nós... E aí, qual é o momento, e transpondo os exemplos dos filmes para a nossa vida, qual foi o momento em que nós nos percebemos quem nós realmente éramos? Então, tudo que ficou para trás e tudo que virá, ele foi ressignificado, ganhou uma nova perspectiva. Talvez tenha sido na sua conversão, talvez tenha sido naquele livro que você leu. No meu caso, de maneira muito clichê para o nosso âmbito, foi um livro do Schaeffer que eu li, O Deus que Intervém, que foi um grande livro assim, que me trouxe uma revelação sobre quem eu era de uma maneira muito mais profunda, em que eu pude fazer alguns sentidos diferentes para a minha vida. Então, acho que esse paralelo, e meu palpite é que existe essa ponte que a gente pode fazer entre Agostinho e esses filmes, é que a revelação que há, ela diz muito sobre a nossa vida, e a gente pode fazer essa comparação com a vida cristã. Então, se para Agostinho, a grande doutrina da iluminação foi para ele um divisor de águas, aonde ele passa de um acadêmico, professor de retórica, alguém até cético, ele se juntou a várias correntes religiosas até heréticas, né, antes de retornar de vez ao cristianismo. Então ele tem essa revelação e se torna um dos teólogos mais proeminentes, né, que nós temos, e muita coisa que nós temos hoje, desenvolvimento teológico e filosófico, nós devemos a Agostinho. Nós reformados temos uma dívida histórica muito grande, né? Foi Agostinho que inicia lá atrás, no século IV, essa investigação motivada exclusivamente pela revelação, pelas escrituras bíblicas, né? Ele não estava fazendo filosofia uma leitura bíblica a partir de Aristóteles ou a partir de Platão. Ele estava fazendo uma filosofia e uma teologia partindo da revelação. E isso faz toda a diferença, né? Nós sabemos que os nossos motivos base, usando uma linguagem bem doiverdiana, eles vão orientar, né? E eles revelam quais são os compromissos primeiros do nosso coração. Então, na nossa caminhada cristã, nós temos esse momento, né, de anagnórisis, nós temos esse momento de revelação sobre quem nós somos. Então, apesar de nós vermos coisas fora do lugar e tal, a gente só vai conseguir realmente quem somos quando nos aproximamos de Deus. E essa aproximação, ela acontece via Espírito Santo e acontece através de uma intervenção que vem de fora. Né? Por isso que me bateu essa ligação. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, para a gente encerrar, e aqui eu trago um pequeno trecho do artigo, eu falo o seguinte, que assim, no grande teatro cósmico, onde o teodrama se desenrola, Agostinho teve a sua própria anagnórisis, e tal revelação colocou seu coração e sua vida sob uma nova perspectiva, agora baseada fundamentalmente nas Santas Escrituras.
tendo Deus triuno como paradigma fundamental da sua obra. Tal conversão o possibilitou revisitar cada momento de sua vida, encarando não só suas mazelas, mas com a maravilhosa providência, conduzindo a sua vida. E nos possibilitou a grandiosa obra das confissões e de todo o resto da sua produção. Então, essa é a minha palestra para vocês hoje. Espero que os spoilers não tenham chateado os irmãos. Espero que vocês tenham visto todos os 3 filmes. E agora a gente pode conversar sobre isso. Nilo, muito bom. Muito obrigado por trazer a tua reflexão. Eu fiquei aqui quando tu falou, só para encerrar, eu fiquei assim, não, por favor, não encerra, continua, tá muito bom, né? Não encerra. Mas muito bom mesmo. Obrigado por compartilhar conosco. Quem tiver perguntas, comentários, quiser falar alguma coisa, o microfone está aberto nesse momento. Kenani levantou a mão. Nilo, muito legal a tua capacidade de articular essa temática nesses artefatos, né? Achei muito criativo esse tipo de costura que tu fez, né? Eu acostumado a olhar o Arthur como o Arthur e o Rummenigge aqui no Sul, os caras de referência de filme, né? Tem que olhar para os dois. Daí eu vejo que tem gente que também se articula dessa forma, assim, e com teu jeito, teu tempero, assim, começou, eu acho que esse negócio de insight começou lá no início, né, começou, como é que ele conseguiu fazer essa relação? Não sei o que, é muito legal, muito legal, parabéns pelo teu talento aí, tua capacidade que Deus te deu de fazer essa costura pra gente, aí pegar pela mão e ajudar a caminhar, entender um pouco esses conceitos, né, e fecha muito bem com essa ideia do insight, né. Obrigado pela tua fala. Eu queria ver contigo em relação a esse insight de fora, essa iluminação, assim. De vez em quando a gente tem esse tipo de encontro com algo surpreendente e imediatamente, talvez no meu caso, eu tento ligar alguma coisa mais racionalista, assim, para entender, assim, da onde que vem isso? E já quero crivar as coisas, já quero pontuar. E tu falou que não é necessariamente um movimento meramente racional, né? Daí, se tu pudesse esmiuçar um pouquinho mais esse trecho, essa parte ali, se tu pudesse, para mim ia ser bem interessante, talvez também atendendo um pouco desse um pouquinho a mais que o Arthur também ficou sentindo, eu também fiquei sentindo. Eu gostei muito e queria te ouvir um pouquinho mais a respeito desse ponto em específico, se puderes. Eu acho muito bacana fazer esses relacionamentos da filosofia ou de qualquer outra ciência com a cultura pop, porque é uma coisa muito acessível, né? E às vezes a gente perde um pouco das camadas anteriores, né, ou ulteriores das obras, que elas estão presentes, né, gente? E é muito interessante fazer isso, que inclusive é uma forma de tornar mais acessível certos conteúdos, né? Fica bacana quando a gente associa por analogia uma coisa e outra. Bom, sobre os insights, eu tenho um caminho aqui, eu não tenho fechado, sabe, essa questão, é uma questão ainda em aberto para mim, sobre qual é o desenvolvimento racional sobre isso. Vou te dar duas vertentes. A primeira delas é a do Bavinck. Tem um livrinho que o Manjis publicou, chama A Certeza da Fé. E aí é muito interessante sobre como que o Bavinck articula essa questão, porque quando a gente pensa, quando você fala assim, poxa, eu sei com certeza algo. Geralmente, talvez você pense, a primeira coisa que te vem à mente é uma certeza muito matemática. Cara, eu tenho certeza de que 1 mais 1 é 2. Então acaba você trazendo uma certeza
para um campo muito lógico. E aí, mas por outro lado é a certeza da fé. Poxa, mas a fé não é algo que pode ser colocado em termos lógicos, né? A fé em si. Como é que você... Qual é a lógica que você estabelece para a sua fé? E aí o Bavinck vai articular tudo isso falando que existe uma certeza, e a fé produz essa certeza, que ela perpassa essa questão um pouco mais racional, racionalista. Ela é uma coisa que você está certo daquilo. Então, é um fenômeno realmente que vai além. E aí, quando a gente vai além da razão, as coisas podem até ficar um pouco complicadas, né? Nós temos mentes muito cartesianas, né? Ocidentais cartesianas, a gente pensa muito em termos matemáticos, mas é importante a gente lembrar aquilo que o Smith fala, que não é um convite para irracionalidade, pelo contrário, é um convite para nós exercermos mais outros músculos que não o músculo racional, que é nós não somos cérebros num palito. Né? As nossas crenças, elas precisam de muito mais do que... Os nossos exercícios litúrgicos, as nossas crenças, elas precisam de muito mais do que uma articulação lógica e racional sobre aquilo que nós cremos. Eu sei que Deus existe, então, porque Deus existe, eu preciso agradá-lo, fazer boas obras. Então, a gente não monta esses esquemas na nossa cabeça. Talvez a gente articule para falar sobre eles, mas no nosso coração as coisas são um pouco diferentes. A outra vertente que eu tenho para responder a sua pergunta, na verdade, não responder, né, dar pistas para a gente construir alguma coisa, seria a questão do pressuposto. Nesse mês lá no Invisible College, no mês de março, aliás, desculpa, mês de abril, nós estudamos Anselmo de Cantuária, principalmente o proslógio. Né? Então, no proslógio, o Anselmo coloca o argumento ontológico da existência de Deus. Que, cara, é um argumento super simples, assim, muito sutil, muito elegante e extremamente difícil de ser refutado, porque ele é super simples. E aí a grande questão é que os modernos olham para esse argumento ontológico e falam assim... Eles enxergam uma racionalidade pura em Anselmo. Só que quando você lê o proslógio, você entende que Anselmo, ele pressupõe a fé. Ele está escrevendo para um público medieval de pessoas onde todo o background cultural era um background cristão. Então, mesmo que as pessoas não acreditassem em Deus, elas conheciam, sabiam do que estava sendo falado. E ele escreve justamente para aquele que... E ele parafraseia o salmista, ele fala assim, eu estou escrevendo para aquele que em seu coração fala não a Deus. É para essa pessoa que eu estou escrevendo. Porque ainda que ele não ateste a Deus, Deus existe. E ele pressupõe, então, a fé. Então, é um argumento a priori. É até um proto-pressuposicionalismo. Para aqueles que gostam de apologética, estudem Anselmo de Cantuária, é importante. Ele pressupõe a fé e articula. Então, assim, eu creio e quero entender aquilo que eu creio. Então, talvez nós tenhamos que pressupor. Então, quando nós temos esse insight, nós pressupomos a fé. Eu já estou crendo naquilo. Mas agora eu quero buscar uma articulação lógica e racional para entender. Mas isso não é a condição sine qua non. Na verdade, a condição sine qua non é a própria fé. Não sei se eu te ajudei ou se eu compliquei ainda mais. Ajudou mais na primeira resposta, na segunda me patinou um pouco mais, mas me deu uma pista, né? Um texto aí, um conteúdo. Obrigado pela tua generosidade de dividir isso com a gente. Muito legal esses caminhos aí. Instiga bastante e dá um direcionamento, né? Obrigado. Imagina. Acho que o Mendes levantou a mão aí. Na verdade, eu nem sei se tá saindo já, peraí, tá saindo, né? Uhum. Tá aí. Na verdade, eu ia contribuir com isso, eu não sei se ajuda muito, né? Mas toda vez que eu lembro dessa discussão de racionalidade, um exemplo que é muito, muito fácil de pegar e que você percebe que realmente você não é um cérebro no palito, é quando você, por exemplo, lutando contra um pecado qualquer específico, você tem aquela impressão de que você já estudou aquilo, você sabe que aquilo é verdade, você sabe que aquilo é desejável, e assim você cai no mesmo pecado e tudo mais, né? Então, isso é demonstração
rápida e verdadeira de que realmente o que nos move não é simplesmente nosso intelecto ou aquilo que entendemos, né? Ou até mesmo pessoas mais simples que, por exemplo, nunca teorizaram a respeito da vida e da filosofia, não sei o quê, e a pessoa vive tomando decisões, tendo consequências de seus atos e diversas coisas assim, né? Mas também eu sei que isso não é resposta para nada, na verdade é só uma contribuição para que a gente fuja mesmo desse pensamento do cérebro no palito. Eu ia comentar que parece que tem até mesmo dentro do argumento do Schaeffer, né, o argumento schaefferiano, da real realidade, né, que ele traz esse aspecto divino e de revelação para dentro da realidade, para dentro do mundo, né, da criação, assim. Então, ele fala, fugindo agora as palavras, assim, mas está em verdadeira espiritualidade, né, que ele comenta essa questão, assim, que a gente tem muito essa noção de separar espiritual, não espiritual, né, o terreno espiritual, o carnal espiritual, mas que a realidade ela compreende os dois, né? A gente tem uma noção disso, assim. Agora, Nilo, eu vi ali que o Cícero ele levantou a mão também rapidamente. Aí depois dele eu gostaria de fazer um comentário também. Cícero, é contigo. Não sei se Cícero ouviu ou se estava talvez... Ah, tá. Às vezes o pessoal está testando o botão, né? Para ver se funciona esse negócio de levantar a mão. Mas, bom, eu fiquei pensando... A gente até comentou aqui durante a tua palestra, Nilo, como a revelação ela é essencial, né? E a revelação pessoal ela é essencial na vida de qualquer um de nós, assim. Não... Como você comentou, né? A gente não chega, me parece assim, a gente não chega à fé numa investigação como Sherlock Holmes, né? Eu vou cavocar, vou buscar pistas, vou buscar argumentos que me convençam, né? O convencimento ele vem do Espírito Santo, o convencimento ele vem na hora que o Espírito Santo revela para a gente algo pessoal, né? Algo para cada um de nós, assim, né? E aí eu estava pensando aqui, e a gente comentou, assim, lembrou né, de um movimento que existe, assim, das pessoas que buscam provar, né, por argumentos, a existência de Deus, né? Não, assim, não tanto argumentos filosóficos, não tanto argumentos teológicos, mas usando um método científico, né? Os Para provar evidencialistas. Deus, isso. E deixando, me parece, esse aspecto da revelação pessoal completamente de lado, né? Como se alguém fosse chegar à fé, de fato, por um argumento científico, né? Bom, veja as montanhas, foi Deus que criou. Nossa, agora eu creio. Então, eu não sei, me parece que no momento que a gente vive e em um mundo cada vez mais voltado para o ser humano, né, voltado para o seu próprio umbigo e voltado para as capacidades que o ser humano tem de desenvolver teorias, desenvolver conhecimento e tudo mais, me parece que esse aspecto da revelação precisa ser lembrado constantemente, né? E aí eu queria saber, Nils, tu tem outras dicas, assim,
de filmes que vão trazer essa questão do insight, da própria revelação, talvez, ou que faça esse paralelo na arte, na música, no mundo pop, né? Não sei. Ou mesmo de, sei lá, alguma coisa que traga esse aspecto da revelação, que não seja apenas teológico, né? Mas que esteja, assim, dentro desse meio das artes. Uhum. Cara, o papel da revelação, ele precisa ser essencial, né? Fundamental. A nossa educação, como um todo, e não é uma crítica, é só uma observação, ela tende a ser um tanto quanto dualista, né? Ela nos apresenta uma visão um tanto quanto dualista do mundo, né? Existe o mundo material, o mundo espiritual, né? A gente convive com várias dessas dualidades, né? Cara, aí quando você para pensar na revelação bíblia, né? Nas Santas Escrituras, olha como é louco, né? Como você pode enxergar. Você pode enxergar ela preservando essa dualidade. É mais um livro que foi escrito. Ou então você enxerga ela como algo que quebra duas dimensões. Ou seja, as palavras da eternidade, elas adentram a temporalidade. Só que, e aí, elas adentram a temporalidade, elas não estão aprofundando uma clivagem, né? Aprofundando uma cisão, elas estão reconciliando o tempo e a eternidade, através de uma pessoa. E como se não bastasse com que as palavras viessem, vem uma pessoa. Né? E aí João usa exatamente a palavra do verbo, logos. Né? E a intencionalidade de João em usar esse termo logos para designar a Cristo, ele está estabelecendo um diálogo com os filósofos. Ele está estabelecendo, né, um diálogo com os gentios, por conta dessa palavra grega, que ela já tinha sido articulada tantas vezes lá com os pré-socráticos, né, com os filósofos. Então, João usa essa palavra. Então, essa questão muito, muito interessante. A reconciliação que a revelação traz, ela é primordial para que a gente entenda o mundo. E aí, a gente precisa colocar ela no centro. Né? Por isso que o Schaeffer fala de uma real realidade, né? Uma verdade com V maiúscula. Né? Ele usa essas hipérboles, né? Essas redundâncias para poder reafirmar o quão importantes são essas ideias no centro do cristianismo. Então, nós precisamos pressupor a revelação e, a partir daí, construindo um conhecimento e articulando um conhecimento para isso. Voltando um pouquinho sobre o que você comentou sobre o evidencialismo, né, justamente essa discussão que a gente estava tendo lá no Invisible College esse mês. Cara, qual tipo de apologética, né, adotar? Eu, particularmente, sou um pressuposicionalista, né? Cara, eu preciso mostrar para você que você pressupõe coisas que você às vezes não sabe que pressupõe, e aí atacar esses argumentos e não o desdobramento deles, né? Aquelas ideias mais principais, né? E aí a gente vai chegar no ponto em que, cara, mesmo que você seja um cientificista raiz, né? Um cara que razões matemáticas e lógicas, existem axiomas que não são testáveis e que o conhecimento parte desses axiomas. Então, como é usando a própria régua para medi-lo, né, se você tem axiomas que eles não são testáveis, que eles não são comprováveis de maneira empírica, todo o seu conhecimento vai desmoronar por conta disso. Então, é preciso que a pessoa saiba que ela precisa ter uma dose de fé, né, uma dose de crença em relação àquilo que ela professa. Isso é fato. A gente sabe muito bem disso, né? A gente já está consciente de que não existem coisas neutras, né? A gente sabe muito bem disso, mas é importante. Agora, o evidencialismo é de importância muito grande, porque existem muitos meios, principalmente meios acadêmicos, onde você precisa realmente se adaptar à linguagem que é usada, né? Então, isso não é de maneira nenhuma... a gente não está querendo optar apenas por um modo de fazer apologética, né? A gente quer fazer apologética. Então, eu preciso conciliar um pouco dos métodos, né? Mas tem um dado super interessante que eu queria trazer, uma citação de um cara chamado Anthony Grayling,
ele é um filósofo britânico, né? Ele acabou de soltar um livro sobre a história da filosofia, e umas aspas dele são as seguintes: os estudiosos debatem ainda o argumento de Anselmo, e há alguns filósofos atuais, entre eles Alvin Plantinga, que é um filósofo cristão, né? Está vivo ainda, que tenta formular versões que funcionem inequivocamente. O curioso é que os argumentos a favor da existência de uma divindade nunca são o que leva as pessoas a ter crenças teístas. Na melhor das hipóteses, são justificações ou razões pós-facto para o que é quase sempre um compromisso que surge de outras fontes. O Greeley não... Até onde eu sei, o Greeley não é um cristão. Ele é um ateu. E olha como ele coloca assim, né? Olha como ele coloca, cara, por mais que as articulações que vêm a partir de Anselmo sobre a prova da existência de Deus, e Anselmo, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não é um racionalista, ele pressupõe a fé para poder articular racionalmente a existência de Deus. Isso é muito importante. Ainda assim, todas essas articulações, elas não vão conseguir convencer uma pessoa de que Deus existe. Né? Essa é o palpite dele, que é justamente a revelação do Espírito Santo. Talvez todos nós conheçamos alguém que estudou a Bíblia inteira, e ele fala assim, cara, eu já li a Bíblia inteira, e eu não consegui entender, eu não consigo crer e tal, porque é justamente uma iluminação, né? O Espírito Santo, ele faz bater assim aquela... Não é que você falhou na sua leitura, né? Não é que você teve um lapso cognitivo com que você não conseguiu articular e concatenar as ideias. Não é isso. É simplesmente porque a crença, a fé, ela vem de fora. Ela não pode ser fruto nosso, né? Ela não pode ser fruto de uma mente que é caída e que tem as suas faculdades corrompidas e direcionadas de maneira espúria pelo pecado. Então, a gente precisa considerar que esse insight, e essa é uma palavra, né, que a gente pode até intercambiar aqui com a fé, com a iluminação, né, nesse contexto aqui que a gente está falando, ele é primordial para a vida cristã. Primordial. Sem isso, a gente não consegue caminhar e não consegue fazer sentido das coisas. Aí você me pediu um exemplo, outro exemplo na cultura pop. Eu preciso pensar um pouco mais. Que eu fiquei preso a esses 3 filmes aqui para lembrar de todo do roteiro. Deve ter falhado aqui em algum outro filme ou outro. Mas se eu lembrar de alguma coisa, eu te falo. Tranquilo. Não, eu fiquei pensando assim, que essa questão da revelação é Deus quem nos alcança, né? Não somos nós que alcançamos a Deus, né? Não é a gente que procura até que finalmente alcança Ele, né? Mas é Ele que alcança cada um de nós, né? Que vem buscar, né? Eu fiquei pensando nessa questão só dos argumentos, só um comentário rápido. O Alistair McGrath, ele tem um livro chamado Teologia Natural, no qual ele discute essa questão dos pressupostos, né? Ele fala assim, não é problema nenhum a gente partir de um pressuposto, cientificamente falando. O problema é o cientista achar que está partindo do nada, que não tem pressuposto. Né? Eu estou partindo da neutralidade. E esse é o real problema. Esse é o real problema. É um ingênuo, né? É ingênuo e até desonesto. Né? Assim, então ele falou, não é problema o cientista cristão dizer que está partindo de um pressuposto de que Deus existe e Deus criou tudo o que há, né? O problema é dizer que eu estou partindo de pressuposto nenhum, né? Então essa ligação me parece que é muito interessante, assim, que a Nani colocou agora no chat ali o livro, né, do Alistair. Então obrigado. A Mirelle, ela queria fazer um comentário, né? Eu estava pensando sobre esse tema, né, e agora que você estava falando, sobre uma lembrança que a gente, de uma conversa que a gente já teve, até acho que foi com uma amiga também, de pessoas que se desconvertem, se isso é um verbo, dá para falar, mas a gente até se perguntou, assim, conhecendo pessoas assim, que passaram por isso,
tipo, o que leva uma pessoa à desconversão e se houve conversão, né? Tem até um obreiro, né, um obreiro do Labri da Inglaterra que estava preparando uma palestra, não sei se ele já lançou ou não, mas sobre uma palestra com um estudo em cima disso, assim, né, razões de desconversão, porque as pessoas abandonam, largam o cristianismo. Mas a minha pergunta é, queria ouvir tua opinião, assim, né, que tem estudado isso, tipo, se nesses casos existiu de fato uma revelação, uma conversão genuína, ou foi algo puramente racional, assim, qual que é a tua opinião sobre isso, assim, né? Olha, esse é um tema que eu tenho pensado muito sobre ele, porque, cara, outro dia eu li uma matéria, acho que foi o New York Times, escrevendo sobre o filho do John Piper e como ele se tornou um TikToker bombado porque ele fala contra o cristianismo. Cara, eu fiquei, meu Deus do céu, o filho do John Piper, que talvez seja o maior pregador do século XX, né? se não é o maior, é top 3, assim, na lista de qualquer reformado, né? Teoricamente. E aí o filho dele, esqueci o nome dele, mas, cara, ele faz os TikToks lá, aqueles vídeos animadinhos e tal, falando sobre como a instituição da igreja é falida e é hipócrita, e pá, falando várias coisas e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, como que a gente lida, né, com essa questão, né? Até o próprio filho do James Smith, ele tem seus problemas, né? Ele é assumidamente homossexual e tal. E aí cunharam até um termo que chama ex-evangelical, que eles não necessariamente, eles deixaram de crer, assim, eles não são desconvertidos, né? Mas eles estão em um momento onde eles criticam a fé que é apresentada, criticam a fé institucional, eles odeiam a instituição da igreja, né? Acham um absurdo. E o meu palpite sobre essas pessoas ex-evangélicas, assim, a primeiro momento, é que elas estão procurando um Jesus para chamar de seu. Elas não estão muito preocupadas com a revelação. Elas querem transformar um Jesus no modo terapêutico para que lidar com os próprios problemas. Então é um Jesus que é recortado, muito similar à teologia liberal, que estava em busca de um Jesus histórico. Talvez o argumento seja o mesmo. As pessoas estão em busca de um Jesus que sirva para lidar com os seus problemas, mas não com os seus problemas fundamentais, né, que é o nosso problema do pecado. Não, esse não é o problema fundamental. O problema fundamental é um problema emocional, é uma questão, são outras questões, né, importantes, mas que não chegam ao fundamento que é do coração e a reparação que nós precisamos porque nós não podemos chegar a Deus. Eu não consigo afirmar, eu acho que seria até leviano afirmar que algumas pessoas nunca foram salvas. Eu acho problemático afirmar isso porque, e aí vou invocar a Confissão de Fé de Westminster para a gente falar sobre isso, né? O capítulo sobre a perseverança dos santos, ele fala que existem momentos na vida do crente em que ele vai cair, né? Ele vai ter a sua fé vai ser enfraquecida. Vão existir momentos, e esses momentos podem ser longos. Mas ele fala que finalmente, aqueles que são salvos, eles não vão se perder. Né? E que por mais que as pessoas vivam vidas que sejam muito turbulentas nos seus próprios testemunhos, nos seus pecados pessoais, né? Pessoas que, sim, que você vê que tem uma luta interna, mas que às vezes caem, às vezes não aparentam ser tão cristãos quanto deveriam. Mas eu acredito que mesmo assim, pessoas que vivem nesses casos, que têm essas questões, a gente não pode taxá-las, né, de pessoas que nunca foram convertidas ou não são salvas. É uma questão delicada, mas que precisa a gente precisa abordar isso, né? A gente precisa conversar sobre isso. Cara, por que as pessoas estão sendo levadas, né? Será que... Eu lembro que tem uma palavra sobre isso, né? Sobre uma sociedade que é muito terapêutica, né? É uma necessidade a todo momento de tratar problemas e de que a gente começa a usar todas as coisas como remédios e emplastros para os nossos problemas emocionais, afetivos, mas nós não estamos buscando uma mudança de fato, a gente só quer um analgésico.
Bem interessante, Nilo. Obrigada pelos teus pensamentos, concordo contigo também, acho leviano dar essa resposta, assim, né, de bate-pronto, assim, sobre a vida de alguém, assim, a caminhada de alguém. Isso o que tu estava falando me levou a um outro ponto que eu fiquei pensando durante a palestra também, que é a questão da humildade, assim, né, o quanto que ela é em relação à revelação divina, ela é essencial, quer dizer, na verdade, primeiro eu pensei assim, essencial é a humildade para que a gente, ao invés de estar naquele movimento que vocês falaram antes de estar correndo para racionalmente entender, compreender, abraçar o cristianismo, dizer, não, eu não só, a minha faculdade mental é muito pequena, eu preciso que Deus me revele, né, quem Ele é e tudo mais. Então, acho que existe uma humildade necessária também para isso, assim, né, de abrir as mãos para receber essa revelação também, né. Mas depois eu me dei conta, assim, nossa, mas Paulo foi, tipo assim, uma revelação que eu não acho que ele foi humilde ali, né, ele não teve aquela, tá bom, ok, né, foi tipo, pá, assim, então meu argumento caiu por terra, eu mesmo, assim, né, eu pensei em Paulo, então, enfim, mas acho que mesmo assim, talvez a humildade também é um caminho que a gente pode pensar, né? Nem todos teremos a história de Paulo, né? O exemplo de Paulo. Cara, mas não dá para colocar uma caixinha também, né? Cara, Paulo é um exemplo muito interessante mesmo, né? Porque, cara, Paulo era um douto, né? Um douto da lei, ele conhecia a lei como ninguém, né? Ele é instruído aos pés de Gamaliel, que era um dos que compunham o Sinédrio, né? Inclusive muito sensato, né? Quando Pedro e João são levados ao Sinédrio, né? Gamaliel fala assim, gente, vamos fazer nada com esse povo, não? Porque se a gente matar eles agora, nós vamos criar um problema enorme, né? Porque o pessoal vai achar que a gente está querendo silenciar. Então vamos deixar esse povo. E aí, se for mentira, isso aí vai acabar. Mas se for verdade, a gente vai saber, né? Então, cara, essa citação de Gamaliel é interessante, é só um parênteses. Então, Paulo conhecia a lei, sabia de todas as coisas, né? Mas esse conhecimento, a sua articulação, a sua concatenação racional, elas não foram o suficiente para reconhecer Cristo como o Salvador, né? Cristo como o Messias, né? Cristo como aquele que viria libertar o povo. Então, dá para fazer esse paralelo. Acho que, Arthur, eu lembrei de uma coisa aqui que talvez assim, a gente possa fazer uma aproximação do Matrix com esse insight, assim. Não é diretamente, mas é nos lances assim de que, cara, uma vez que o Neo ele entra em contato com aquilo que ele estava buscando, ele não podia voltar atrás, né? Era aquilo, cara. E diferente do Cypher, né, que vende toda a realidade por uma abstração falsa, né, porém prazerosa, o Neo não, ele já é outro o personagem que leva assim, não, cara, isso agora é meu, eu quero uma realidade. Muito bom, Nilo. Excelente exemplo. Gente, alguém mais tem perguntas, comentários? O microfone está aberto. Fiquem à vontade. Enquanto o pessoal vai perdendo a timidez aí, quero mais uma vez agradecer. É muito bom, cara, ter esse contato, gente. Muito bom. Aquece nossos corações durante a pandemia. Verdade. Maitã, tá contigo. Na verdade, fui eu, Raíza, no computador do Maitã. Oi, Kenan. Nilo, muito obrigada. Acho que o pessoal já falou bastante aí o quanto foi bom, então eu vou fazer a minha pergunta. Eu queria saber se tu faz, assim, nas tuas ideias e estudos e tal, uma diferenciação na questão da revelação. Porque tem momentos em que, tanto quando tu estava falando, e principalmente agora no bate-papo, tem momentos que me levam a pensar a revelação enquanto
conversão, então, eu recebo uma revelação do Espírito Santo que me leva a converter meu coração, né? Vamos dizer assim, resumindo. E em outros momentos, me pareceu na tua fala que estava direcionando mais a revelação no sentido de revelar quem eu sou, né? Que seria talvez um convite a um caminho de autoconhecimento bastante distinto do que é vendido atualmente, né? Porque se fala muito, né? Muito em autoconhecimento, mas de uma forma muitas vezes bem vazia, assim, né? Então, a minha pergunta é de se tu entende que isso é meio que isso está fundido, ou são duas revelações? Então, não sei se deu para entender assim, porque também pegando uma frase que tu falou ali, tu largou, mas não chegou a entrar nela, que é que nós pensamos muitas vezes que nós somos o que nós fazemos, né? E, de fato, isso é uma realidade muito forte, assim, pelo menos na minha vida. Eu já tinha me deparado com há pouco tempo com isso que tu falou e tenho percebido que isso acontece muito, né? Enfim, não sei se deu para captar. Não, captei sim. E aí é muito engraçado que você... bio do Instagram. O que você escreve lá? Né? Qual que é a sua biografia? Então, cara, sei lá, a minha tá escrito, acho que eu sou economista, São Paulino e presbiteriano. Informações assim que... Cara, será que essas coisas conseguem capturar quem eu sou de verdade? E aí eu vou te responder a partir de Agostinho, tá? Que é o nosso grande personagem aqui, nosso plano de fundo. Para Agostinho, esse momento de revelação, ele é uma revelação que é completa. Então, é completa no seguinte sentido. É aquela luz, é uma luz que vai entrar, que vai iluminar o seu conhecimento, que vai aquecer o seu coração, aceitar o seu coração de tal maneira. E aí, lembra que Agostinho, ele tem ele tem uma centralidade no coração enquanto afetos, né? Então ele vai falar de ordem dos amores, né? Então existem a ordem dos amores, né? Vão dizer quem você é e tal, que é uma ideia que o Smith usa de Agostinho para poder falar. Então, muita da nossa identidade, ela pode ser obtida a partir daquilo que nós fazemos, né? Então, o Smith escreve aquele livro Você é Aquilo que Você Ama. Um livro muito bom, é um resumo do pensamento dele que está nas liturgias ordinárias. Então, pensando nesse aspecto em que o Agostinho ele existe um conhecimento e existe o coração, né? O coração como um centro afetivo. Essa revelação que é dado a ele através do Espírito Santo, ele conhece a si próprio, mas ele conhece a si próprio porque ele está conhecendo a Deus. Então, é um momento em que isso tudo acontece de uma maneira muito, muito junta. Então, nós só podemos conhecer a nós mesmos quando nós conhecemos aquele que nos criou. E essa é a antropologia, e é uma antropologia agostiniana que caminha muito próximo da epistemologia. Eu só consigo conhecer as coisas a partir da revelação. Então, eu só conheço aquilo que Deus... Eu conheço porque Deus me revelou primeiro. Porque essa luz, ela ilumina todas as coisas, então eu consigo, de fato, enxergá-las na realidade. Então, o autoconhecimento, então, ele vem com a conversão. Ele vem com esse entendimento, com essa luz, essa iluminação transcendental, de fora, externa, que acontece. Então, é um fenômeno que acontece de maneira bem junta, né? De maneira conjunta. A gente passa a se conhecer, a gente faz sentido do Evangelho. Por quê? Para a gente fazer sentido do Evangelho, e a gente, geralmente, assim, a gente acaba caindo nessa frase, né? Quando a gente está evangelizando, vira e mexe, a gente fala assim, cara, você precisa de salvação. A pessoa, de quê? Poxa, não me sinto em falta de nada, né? Então, a nossa necessidade de salvação,
a gente precisa saber do que a gente precisa ser salvo. A gente precisa saber que nós estamos em um problema. E aí as pessoas, elas de fato, muitas vezes elas não conseguem fazer sentido desse problema, porque no final das contas, elas não sabem quem elas são. Elas não sabem que são pessoas que são carentes totalmente de Deus, que estão separadas de Deus, em guerra contra Deus, né? Em rebelião contra Deus. E tudo isso gera uma necessidade que eles não conseguem formular, não conseguem articular, né? É o que o Salomão diz em Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Só que essa eternidade, né, sem uma resposta, ela vira uma busca incessante, que é aquilo que Salomão pratica em Eclesiastes. Né? O que Salomão está buscando? Ele está buscando uma resposta que esteja abaixo do céu. Talvez ele esteja buscando uma resposta para quem ele é, ou como fazer as coisas. Então ele acha satisfação em algumas coisas, mas ele nunca consegue responder exatamente um sentido de existência. E aí a própria existência de Salomão, a gente pode transportar ela, né, a pergunta sobre por que nós existimos, né, tal, ela pode transportar ela para essa questão. Quem eu sou? São as perguntas teleológicas, né? Quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde eu estou indo, o que eu tenho que fazer? Então, para Agostinho, tá? Essa revelação ela acontece de uma maneira única, ao mesmo tempo, né? Então, as pessoas, ela vai conhecer, vai fazer sentido do evangelho ao mesmo tempo em que ela se autoconhece. Porque ela conhece a Deus. Porque Deus é revelado através dessa iluminação. Vou ver se eu consegui te responder. Obrigada. E é intrigante. Fez sentido? Sim, é intrigante porque se a gente pensa assim de uma forma relâmpago, parece que é um toque de mágicas, né? Hoje eu me converti, então eu me conheço. E é um processo, é um caminho, né? É o pontapé, é um caminho. É aquele pontapé inicial. Mas talvez, não sei que quantos se lembram de quando aconteceu a conversão, mas eu me lembro de um momento assim muito claro assim na minha adolescência, de que, cara, eu fiz sentido assim, eu consegui entender o quão ofensivo eram os meus pecados. E aquilo me levou a um choro copioso assim e assim, meu Deus, como é que eu posso estar na sua presença sendo tão pecador assim, né? Nossa, mal sabia eu que ia pecar muito mais até a consumação do século. Mas naquele momento eu me senti, cara, assim, horrível. Então, esse convencimento que acontece, né, é dessa salvação que a gente fala, né? Quando a gente fala que as pessoas precisam de salvação, né? Porque a gente se depara com a gravidade do nosso pecado em relação a Deus que é santo. Então, essa revelação que acontece, ela é ao mesmo tempo de autoconhecimento quanto de iluminação do Evangelho, né, do que é o Evangelho. Acho que essas coisas caminham juntas. E Agostinho, eles coloca isso no mesmo bojo. Acho que rolou umas perguntas no chat aí, né? O Cícero. Poderíamos dizer que para se autoconhecer devemos cada vez mais conhecer a Deus. Para Agostinho, essa é a epistemologia, né? Tem até uma música do Resgate que fala assim, quanto mais a gente chegar perto de Deus, é do Catedral, não é do Resgate. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Então, essa é uma relação em que nós somos agraciados por Deus com o autoconhecimento. Engraçado isso, né? É totalmente contrário daquilo que a gente escuta, né? Principalmente nos grandes gurus de autoconhecimento, né? O autoconhecimento é um mergulho dentro de si mesmo, né? Para você identificar. Mas, cara, você já parou para pensar que talvez seja muito mais fácil a gente falar aquilo que a gente não gosta do que falar aquilo que a gente gosta? Tem coisas que é mais fácil. Se eu perguntar para vocês, cara, qual a sua comida preferida? Um exemplo muito básico, assim. A gente talvez tenha certa dificuldade, assim, para enumerar, assim, uma coisa só. Mas aquilo que a gente não gosta, a gente é muito fácil responder. E sem falar que nós mudamos de opinião e ideia durante muitas vezes, né? Então, o autoconhecimento é um mergulho para dentro de si,
ele carece de uma mediação que seja real, né? Porque nós somos totalmente enviesados, assim, né? De saber, e a gente, ora nós somos muito misericordiosos para conosco mesmo, ora nós somos muito juízes muito árduos com o nosso próprio proceder. Então, o nosso autoconhecimento ele fica muito nebuloso, né? Então é difícil. É mais fácil com que alguém nos diga com quem nós somos. Mas só quem pode dizer quem nós somos é o Deus do Salmo 139, né? Aquele que me olha e enxerga lá dentro do meu coração. Aquele que me prova e sabe os meus pensamentos, né? A gente nem falou a palavra ainda, mas, né, Deus já ouviu todo. Então é desse que a gente precisa para se autoconhecer. Eu pensei no caso de Jesus, da mulher samaritana. Falei certo? A mulher do poço. Tá certo? E de que quando ele encontra ela ali e conversa com ela tem essa revelação meio que das duas coisas juntas, né? Assim, porque ela também tem uma revelação ali de quem ela é, assim, né? A própria abordagem de Jesus mostrando a dignidade e valor que ela tem, né? Assim, não só do pecado que ele mostra que sabe, da história dela, assim, mas a própria questão do valor dela, né? Assim, que ela se impressiona com o fato de ele estar falando com ela, né? Então, tipo, ali parece que expande o sentido dela, de quem ela mesma é, né? Tipo, de que ela, como mulher, como samaritana, enfim, não tem valor em determinado círculo, enfim. Ali, tipo, quando ele encontra ela, ele rompe esse conhecimento que ela tinha dela mesma, assim, né? Ele se expande, assim, naquele momento, né? Então, acho que é um exemplo um pouco disso, assim, dessa revelação, tanto de algo da narrativa de salvação e tudo mais, do evangelho, mas também como isso conversa com quem nós somos, né? Que nem tu falou, assim, parece que a Raíza fez assim antes, né? Mostrando as duas coisas, eu acho. Eu peguei o visual, assim, eu concordo com isso, assim, parece que essas duas, parece que é uma fusão, assim, né? Acho que foi essa palavra que a Raíza usou antes, e eu enxergo dessa forma também, assim. Eu acabei de lembrar de um exemplo sobre autoconhecimento. Certa vez, eu trabalho num banco, e aí certa vez a gente teve um retiro de um dia lá, um lance bem coach, assim, team building e tal, um rolê assim. E aí um dos exercícios foi, e eu achei muito, esse exercício eu gostei bastante, assim, apesar de eu ter um pé super atrás com coaching, esses negócios e tal. Cara, esse exercício eu achei fantástico, e ele serve de um exemplo muito interessante para aquilo que a gente está conversando aqui sobre autoconhecimento. O exercício era o seguinte: separou o pessoal em pares, e aí você tinha que andar com essa pessoa e articular para ela assim, escolher um ponto da sua vida, a partir daquele ponto, como que você chegou até aqui? Então você vai articular isso na história, e a outra pessoa, ela tinha a difícil missão de não interromper. E, gente, isso é muito difícil, cara. É muito difícil, porque você todo momento quer fazer, né, quer fazer pontuações, quer falar e tal. Isso prova como é um exercício para você ser um bom ouvinte. Só que você tem que fazer isso andando, porque... e aí eles falam que a explicação é a seguinte: que quando você está andando, você constrói uma história, uma jornada. A sua vida é uma jornada e tal. Isso tudo fez muito sentido. E aí, quando eu fui contar a minha história... E aí eu não lembro que momento da minha vida eu escolhi, acho que foi a partir da faculdade até lá, eu me apercebi de coisas que eu não tinha parado para fazer a articulação de que, cara, talvez eu esteja nessa situação porque eu pensei naquilo e a minha intenção foi aquilo. Por vezes a gente está tão imerso, né, no nosso dia a dia, nas nossas dinâmicas, que a gente não reflete, não tem uma reflexão um pouco mais detida sobre as nossas intenções, né? Sobre, poxa, para onde que eu estou indo, né? De fato, como que eu cheguei até aqui? E esse é um exercício muito legal que me prova o seguinte, que, cara, eu preciso de fazer um exercício assim grande
e um esforço grande de caminhar e conversar para que eu possa articular aqui o que eu estou fazendo. E ainda assim, talvez se a gente fizesse esse exercício todos os dias, a gente mudaria de opinião, de intenção, assim, várias vezes. Então, é um exercício, esse exercício de autoconhecimento, ele está querendo dizer para você, e assim, é um exercício muito bom, tá? Eu recomendo, inclusive. Né? E é um esforço muito grande para outra pessoa, mas aí depois você reveza e depois a outra pessoa vai saber o quão é difícil não interromper. Mas, cara, é interessante porque a gente precisa de mediação. Isso é um fato. Tanto é que um dos ofícios de Cristo é ser esse mediador. Então, isso é verdade não só num aspecto religioso, redentivo, mas no aspecto para nós mesmos, né? A gente precisa dessa mediação. E aí, uma das coisas interessantes que Calvino fala sobre a lei, ele fala assim, que um dos aspectos da lei é ser um espelho. Porque você vai contemplar aquilo que você faz de errado, aquilo que não é bom para você e o qual você precisa melhorar para conhecer. Então, nesse sentido, é importante que nós façamos exercício de autoconhecimento, sim, porque a gente precisa saber, assim, e é uma questão de identidade, né? A nossa identidade ela é composta da nossa história, então a gente vai articulando tudo isso. Mas a gente fazer isso sem mediação, a gente acaba não tendo parâmetros para poder, poxa, é certo, é errado, para onde eu estou indo, como que eu posso medir a moralidade das minhas intenções, né? E aí, o fato de você estar conversando com outra pessoa, né, você tem um medo, agora eu lembrei porque eu dei o exemplo lá dessa caminhada, né? Cara, você começa a filtrar aquilo que você está falando. Por mais que seja difícil, você vai falar assim, poxa, mas será que realmente a minha intenção nesse trabalho é só ganhar dinheiro e ponto? Né? É tão pouco assim? Pô, não posso falar isso, preciso dar uma intenção mais nobre, alguma coisa assim, mas talvez seja isso mesmo. Né? Mas você precisa maquiar, né? Você precisa dar uma garibada para poder sair uma conversa mais bonita. Mas esses exercícios são assim, mas eu recomendo essa mediação, porque ela é muito importante uma vez que nós estamos numa situação caída. E essa mediação nos ajuda a voltar para o prumo, né? Voltar para o eixo. Eu vi que a Mirelle riu quando eu falei disso, acho que ela já fez esse exercício também. Ai, sim. Na verdade, quando tu falou retiro da empresa, daí eu passei por isso há umas 3 semanas atrás e a gente usou essa palavra aqui em casa de retiro, porque parecia isso. Exatamente. É um lance espiritual, assim, cara. É bem louco. Dá pra fazer toda uma conversa sobre isso aí. Dá mesmo. Terminar de mastigar aqui. Deixar comendo um pão de queijo junto aqui enquanto participa. Muito bem. Temos mais alguma colocação, alguma pergunta, comentário? Um dos pontos que particularmente eu estava refletindo aqui, Nilo, muito rápido vou comentar, é que esse autoconhecimento, essa revelação da nossa própria identidade, ela se dá por meio de relacionamentos, né? De relacionamento com o Criador e com os outros, né? Tem um obreiro na Inglaterra, é o Jim, ele é o diretor lá, ele dá esse exemplo da triangulação, né? Que é nós conosco, nós com o outro e nós com Deus, né? Então, tentar triangular essa questão não só identitária, mas até mesmo para decisões, né? Assim, o que Deus está me revelando, o que uma pessoa que eu confio está né? Qual é o conselho que ela me dá, o que eu mesmo penso sobre isso, assim, né? E buscar essa triangulação. Então, um aspecto relacional é sem dúvidas essencial nesse sentido, né? Gente, mais alguma pergunta ou colocação?
Eu vou deixar aberto aí para quem quiser, mas enquanto isso, eu vou comentar então sobre o nosso próximo encontro. Kenani, me ajuda com... É no dia 29, né? 29 de maio. 29. Isso. Vai ser com o Kaique, né? Que o Nilo comentou antes. Ele do Invisible College. E eu ainda não sei qual que é o tema da palestra que ele vai trazer, mas com certeza... vai ser marketing digital, alguma coisa assim. Há de ser algo muito proveitoso. Então, está todo mundo convidado a participar do nosso próximo encontro e ser agraciado aí pela palestra do Kaique. Algum comentário a mais? Kenani, Jonas, Gislaine, pessoal que está aí, ou quiserem fazer uma pergunta para o Nilo, senão a gente pode abrir a câmera e dar um tchauzinho aí. Fiquem à vontade, eu vou... Cara, depois eu vou mandar o PDF para vocês do ensaio, se vocês quiserem disponibilizar, quem quiser Isso. Eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar, inclusive, o do Matrix também. Legal, boa ideia. Legal. E muito boa o seu comentário, viu, Arthur? Se no processo de autoconhecimento a gente não se relaciona, a gente fica enviesado demais, né? A comunidade, ela tem um poder, assim, de accountability muito forte, e a gente, cara, caminhar em comunidade é muito bom, porque você... E aí exige um exercício, assim, muito forte de sinceridade, de honestidade, para você se reconhecendo como um pecador, né, se abrir e não deixar com que a sua autoimagem projetada de uma pessoa santa, bem-sucedida, né, não resvale nos medos, né, cara, eu sou um homem, não sei se eu vou prover para minha esposa, né, aqueles tantos medos que a gente tem. Então a comunidade é primordial, por isso que o Amigos de Labri é tão gostoso, né, porque a gente vive isso, cara, isso é muito bom. E dá uma nova palestra falar sobre isso. Legal, gente. Muito bom. Obrigado, Nilo, por ter trazido aí tuas reflexões para a gente. É um prazer te ouvir. Obrigado a todo mundo que participou, né, e veio aí conosco, seja os seus comentários ou simplesmente está aí participando, assistindo conosco, né? Muito, muito bom estar com vocês. Queria saber se o pessoal aí, o Kenani, tem algum comentário, alguma coisa assim? Final? Não, só ia pontuar em relação à palestra do Kaique. Meu áudio não tá bom, né? Tá ok, sim. Tá chegando? Tá. Em relação à palestra do Kaique, ele ainda não me antecipou o tema, né? Então, mas deve sair daqui uma semana, uns dias e pouquinho, a gente já divulga, então, a temática. Vou provocá-lo ali, Nilo, se é marketing digital mesmo. E vai ficar uma boa disputa dos bigodes bonitos aqui nos Amigos de Labri, né? Cara, o Kaique... O estilo do Kaique é um pouco mais Belchior, né? Eu tô aqui no Salvador ali, alguma coisa assim. Mas que alegria, né? Ele abriu a palestra citando o Pedro, o Kaique, agora a gente fechando a palestra amarrando com essas pessoas assim, próximas de Labri, enfim, muito legal. É isso, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Vocês foram uma audiência muito paciente. E agradeço muito. Acho que mais nós aqui temos que agradecer, né, Nilo? O tema do cinema sempre rende bastante, né? Eu acho que é uma coisa que conversa muito com a gente, né? Muito fácil de comunicar. Olha a Maria presente aí, que coisa mais linda, gente. Nossa. Já vai crescer sentando gostinho já. Tem algumas semanas de vida, já tá discutindo Agostinho, caramba. Ô, Nilo, e já que a gente falou sobre filmes, dica de filme aí, sábado à noite. Cara, dica de filme.
Os Sete Odiados, o julgamento dos Sete de Chicago. Sete de Chicago. Netflix. Cara, achei muito interessante esse filme. Gostei muito. Os de Chicago, aquele, né? É bom mesmo. O outro também que eu ia confundir, é muito bom também, Os Oito Odiados, Quentin Tarantino. Eu poderia ter citado ele na palestra, mas como não é um exemplo de revelação de anagnórisis, né? Mas é um exemplo de como o cenário vai se montando todo e você vai juntando as partes assim, né, ao longo do filme. Que é um filmaço. Tarantino é muito bom. Vou fazer uma palestra sobre Tarantino e a gente volta a conversar sobre cinema. Olha aí. Sobre Assim, violência expiatória. Oi? Assim, tu vai ter uma palestra por mês aqui, se é uma redação aí do curso. Mas, gente, legal. Muito bem. Queremos aí desejar uma boa noite a todo mundo. Obrigado pela participação de todo mundo aí. Um prazer ver alguns que abriram a câmera, outros aí que a gente está vendo a fotinho, né? Então, prazer revê-los aí. Uma boa noite a todos, um abençoado domingo. Tchau, pessoal. Boa Muito noite, obrigado. pessoal.